bons. O café do Espírito Santo também. Tem outro. Se quiser pegar aqui, tem aqui, tá? Vamos então fazer o review, né? Então vamos começar a fazer agora. Nós não chegamos a. Deixa eu abrir aqui uma coisinha só. Que nós chegamos no campo magnético, só dá aula de guarda. Vou pegar essa expressão, só uma coisinha só. Teu caderno é árabe? Pra cá? Teu caderno é árabe? Tá aqui pra cá que a gente lê? Eu mesmo que eu tô vendo, eu vou passar ainda. Tá bom. Figura pra cá. Você lê no final, vamos lá. Deixa eu só escrever essa expressão aqui para eu poder ajustar para vocês. Aqui, essa aqui está o seu contato aqui, para a gente vai precisar disso aqui. Deixa eu escrever a expressão explícita que nós. Estou com a correção aí de vocês, né? Quer dizer, nosso caderno acompanhado. Ficou isso aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Com menos gradiente de φ. Menos nada de t. E mais g. Isso mesmo, né? Agora vou pegar o nosso B aqui, só para fazer uma que a gente tinha colocado B. Nós tínhamos deixado os epsilon, substituir isso aqui, né? Aqui está o nosso B lá. Vou pegar aqui a expressão que a gente tinha chegado pegando aqui. Só para limpar, deixa eu pegar aqui rapidinho. A gente tinha calculado isso aqui, só para organizar de uma forma que seja um pouquinho mais compacta. Você não tem nada mais assim, você só copiou o resultado, eu acho, né? Não, só fotografou. Isso aqui ficou assim. Nós tínhamos escrito isso aqui assim, peraí. Nós escrevemos isso aqui, 1 sobre IG. Nós fizemos isso aqui. 1 sobre IG, contador de DI como DJ. 2 sobre 2G. Ficou assim. A gente tem feito assim. I sobre 2G. Epsilon. L, I, J. DI, DJ, o nosso D, LA, GA. Esse que nós tínhamos antes, verdade. Obrigado. Vou só apagar aqui, vou colocar isso da seguinte maneira. I sobre G. Aqui, epsilon, L, J, então aqui ficou D e DJ dá 0, né? Então aqui a gente tem DI, DJ, tá certo, D e DJ dá 0 e a gente tem menos IG, DI, AJ, mais GA, e todas as aqui vai ficar mais IG. Só quero acertar se tirar esse F e colocar na ação de uma maneira, é coisa simples, só detalhezinho mesmo. E depois aqui o computador daqui é menos IG com menos IG, dá menos G2. E aí a gente tem
B, GA comutador com GB, GA comutador com GB, grande F, ABC, GC, só estava só acertando isso aqui, então a gente tirou esse I com esse menos I dá 1, foi G, esse I com esse I dá menos 1, foi G, e esse I com esse I aqui dá menos 1, então, bom, e aí a gente sai esse G aqui, sai esse G aqui, sai esse G aqui, tá certo, a gente for com esse fator 2 aqui, no meio. Então, esse carinha aqui para nós, E e J, né? Isso aqui a gente está escrevendo como sendo epsilon I, JK, DK, tá? GA. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, chama SC de A, e aí esse A aqui vira B, e o B vira C. Certo? E aí eu coloco B, como esse A aqui, A e C, já sai, tá legal, então ficou isso aqui para nós, vamos chamando, na verdade, aí epsilon e JK vezes epsilon e J, dá 2 delta de N, tá? Esses dois aqui, cancela com esses dois, então simplifica BL, então só para botar aqui o nosso BL, e aqui a gente tem epsilon, botou aqui o epsilon e o JK, né? Eu botei aqui. Tinha chamado isso aqui de epsilon e JK. B, K, GA. Então, isso aqui para nós era epsilon, aqui era BL, né? Mas aqui para nós, nosso B, então vou botar o B vetorial, vai ser rotacional, vou colocar assim. Rotacional lá, A que incorpora esses dois termos aqui, né? Vai ser esse carinha aqui, o rotacional lá, e esse termo aqui vai produzir justamente um produto vetorial. Vai produzir aqui mais um G, FABC, aí aqui a gente vai ter uma B, esse epsilon JK, aí você dá o produto vetorial do A com J, tá certo, o F vai ser tá, então só isso aqui, só para condensar um pouquinho mais assim. Então para nós, né, os campos de Young-Mills são dados desse modo aqui. Então é isso que a gente está colocando na ação. Então, nós estamos escrevendo a ação de Young-Mills desse modo aqui. Então, nós estamos propondo que ela seja. Então, nós observamos que esses caras aqui, sozinhos, não são invariantes de Gauge, mas o produto deles é. Então, a nossa ação de Young-Mills é um meio do EA, escalar EA, menos C2 EA, escalar EA. Queria só chamar a atenção de vocês. Então, essa é a nossa ação de Young-Mills. Então, por Young-Mills é a extensão imediata de Maxwell. Agora, nós vamos querer tirar aqui as equações de ordem Lagrange. Então, só para chamar a atenção de vocês também, talvez seja bom a gente explicitar, vamos explicitar isso aqui para ficar mais claro para quem está vendo pela primeira vez, né? Não ficar uma coisa muito compactada e aí a gente não sabe o detalhe que está aqui dentro. Então, se a gente expandir, por exemplo, o EA escalar, vamos dizer o seguinte, ó, isso aqui é como se, isso aqui é o setor abeliano, né? Vamos dizer assim, vamos colocar, é a aproximação abeliana. Então, o nosso E, ele vai ter esse pedaço aqui, que a gente chamaria, né? Vamos colocar assim, é meio inapropriado, eu estou colocando assim, vou chamar isso aqui de EA, M, esse M de Maxwell, como se fosse o campo elétrico maxwelliano. Mas aqui está vindo uma correção de Young-Mills. Isso aqui é como se fossem N campos de Maxwell, N campos elétricos de Maxwell, para todos os A's, né? Só que aparece essa correção aqui, que é a correção típica de Young-Mills.
E depois aqui é a mesma coisa. O primeiro termo aqui, o rotacional de A, é como se fosse o campo magnético abeliano, é o campo magnético maxwelliano, para cada direção do grupo de gauge. Eu tenho um campo magnético, mas aí vem a correção de Maxwell aqui, que é F, ABC, vetorial AC. Então, quando a gente escrever esse termo aqui, nós vamos ter então a parte é como se eu tivesse essa meio, então nós vamos ter aqui o E Maxwell, vamos colocar assim, o E Maxwell, eu vou até esquecer, bom, vamos deixar o iniciar aqui. O E Maxwell A. Então esse termo aqui é ao quadrado, mais esse termo aqui ao quadrado, e mais duas vezes os dois, então vamos ter o termo que vai ser 2G, FABC, aí vamos ter a parte maxwelliana, e aí B, AC. E mais a parte puramente Young-Mills, mais G2, FABC, BAC, e aqui é o seguinte, FABC, e aqui vamos ter um FABE, D, aqui o produto escalar. Deixa eu botar isso aqui separadinho, vai ficar FABC, FABE, aí vamos ter aqui FIB, e o AC, escalar. Porque eu estou colocando isso só para explicitar para quem está vendo pela primeira vez o seguinte, né? Então, as correções de Young-Mills, elas mantêm aqui aquilo que seria puramente maxwelliano. Depois nós temos uma correção que é a primeira ordem na constante de acoplamento G. E uma correção que é a segunda ordem na constante de acoplamento G. Qual é a estrutura? Só para a gente ver qual é a estrutura das interações de Young-Mills. Eu tenho dois potenciais e aqui eu tenho derivadas dos potenciais. Então eu tenho uma interação nesse ponto aqui do espaço-tempo, convergem três campos de Young-Mills. Vem um campo representado por esse potencial, tem um campo representado por esse potencial, e aqui dentro nós temos derivadas temporais, né? Tem a derivada gradiente do φ e tem a derivada temporal do A. Então tem um terceiro. Então esse vértice aqui ele representa, né, a interação simultânea, ou seja, a autointeração do setor de Young-Mills. Quer dizer, eu tenho um φ, tenho um A e tenho aqui ou uma derivada temporal do A ou um gradiente do φ. Então esse é o que a gente chama de o trivértice de Young-Mills, a interação cúbica de Young-Mills. E essa interação ela depende da frequência. Por quê? Ó, eu tenho aqui dAdt. Então, a frequência do campo A, no espaço de Fourier, isso aqui vai ser lido como uma frequência. E no espaço de Fourier, isso aqui vai ser visto como um vetor de onda. Então, nós temos esses termos derivados aqui, eles vão estar levando em conta a frequência desse termo aqui, ele é proporcional. A frequência, como se fosse um vetor de onda. Então, quanto maior a frequência, ou quanto maior o vetor de onda, mais importante é essa interação cúbica, porque ela carrega a frequência. Então, ondas com frequência muito alta, ou seja, comprimento de onda muito baixo, K, né, é 1 sobre lambda. Então, se o comprimento de onda é pequeno, eu estou na região dos pequenos comprimentos de onda, ou seja, na região das altas frequências e dos altos vetores de onda, essa interação aqui é uma interação robusta, porque ela é proporcional à frequência. Já essa interação aqui, ela é uma interação mais pobre do que essa, nesse sentido. Nessa interação que converge, é como se eu tivesse uma interação com 4 campos de Young-Mills. Aqui, ó, tem 2 φs no mesmo ponto, interagindo, 2 φs e 2 As. Então esse aqui é o chamado, né, então você tem a interação cúbica de Young-Mills, é o chamado trivértice. E esse aqui é o quadrivértice. Então aqui,
Essa interação aqui, ela vai com a constante de acoplamento de gauge, e essa interação aqui vai no quadrado da constante de acoplamento. Então vocês veem que essa interação aqui, ela é bem mais fraca em dois sentidos. Primeiro, essa interação aqui ela é dominada no limite de altas frequências, de ondas com altas energias ou altas frequências, setor mais ultravioleta. Essa interação aqui domina não só pela frequência, mas porque ela tem uma constante de acoplamento única. E o que a gente espera de uma boa constante de acoplamento? Que ela seja pequena, né? Da mesma forma que lá no eletromagnetismo, né? O alfa, que é 1 sobre 137, né? Ele é a raiz quadrada, quer dizer, a carga elétrica nas unidades naturais, ela é aproximadamente 1 sobre raiz de 137, esse aqui alfa é 2, então o E é 1 sobre raiz de 137, é 137 aproximadamente, quase entre 11 e 12. Então essa constante de acoplamento eletromagnético ela é uma de 0,1, uma constante pequena. Então, perturbativamente, eu tenho bons resultados, porque o quadrado da constante de acoplamento é 10 a menos 2, o cubo é 10 a menos 3. Aqui é a mesma coisa, a gente espera que essa constante de acoplamento seja pequena, então esse quadro de vértice aqui, ele é mais supresso do que esse, ele é mais fraco do que esse, pela potência da constante de acoplamento. Agora, também no limite de ondas de altas energias, quando eu vou olhar Young Mills, né, no setor muito energético, esse vértice aqui é o vértice dominante. Então, essa é a estrutura, né, desse termo que vamos fazer a outra também, que vai ter a mesma estrutura. Mas o que é importante é o que está dando a alta interação do Young Mills, né, caso de Marco, é só isso. Então eu só tenho meros termos quadráticos. A gente já aprendeu aqui no curso de campos, né, que termos que são quadráticos, eles são termos lineares na equação de Euler-Lagrange. E quando eu pego um termo desse aqui, né, e faço a variação, eu estou variando isso aqui só, estou pegando só esse termo. Então vão ser termos que vão aparecer derivada, a estrutura vai ser uma derivada segunda atuando no campo. Então, na relação, quer dizer, essa relação aqui, esse termo da equação de movimento, ela vai me dar uma relação de dispersão limpa para o campo. Só a relação de dispersão por aqui não. Esse termo é cúbico. Então, como esse termo aqui na equação de movimento, ele vai aparecer quadraticamente. Quando eu fizer a variação em relação aqui, por exemplo, vai aparecer aqui um termo que é escalar. Então, isso aqui já é quadrático no campo. O termo quadrático já é um termo de interação. Então, é isso que eu estou dizendo que é a alta interação. Uma teoria de uma ação de Young Mills pura, ela não dá campo. Ela já está dando campo de interação, porque eu tenho termos cúbicos e termos quádruplos nos campos. Uma coisa interessante de chamar a atenção para vocês é que, apesar de tanto tempo já, né, de estudo, de teoria de Young Mills, verificações experimentais, ainda não se tem uma verificação experimental garantida do quadro vértice de Young Mills. O trivértice de Young Mills, quer dizer, que o trivértice de Young Mills tem essa estrutura de uma constante de acoplamento e linear na frequência, essa estrutura que já está comprovada experimentalmente. Mas para o próprio LHC, as colaborações APOS e CNS, dos experimentos que estão sendo feitos, que vão ser aprofundados, é saber se o quadro vértice de Young Mills é esse mesmo. Tudo indica que sim. Até agora, Young Mills tem dado bons resultados para QCD, tem dado bons resultados para as interações fracas, mas o que a gente pode esperar é que talvez o LHC tenha alguma física além do modelo padrão, ele pode trazer alguma física além do modelo padrão, e essa física nova, não está no modelo padrão, ela pode perturbar esses vértices aqui. Então, a medida que se chama a medida, né, das chamadas anomalias ou dos possíveis desvios dessa estrutura aqui, elas podem estar indicando uma nova física. Então, pode ser que, tentando se ver possíveis desvios, né, porque o trivértice já está testado, mas o quadrivértice não. Então, pode ser que, se nós, através do experimento, viermos a detectar desvios da estrutura de quadrivértice, pode ser um guia para entender que nova física é essa. Será que essa nova física é uma física mais inspirada na gravitação, ou uma física mais inspirada na supersimetria, ou nas dimensões extra? Então, o que eu queria chamar a atenção para vocês é que a teoria de Young Mills ainda é uma teoria com muitos pontos em aberto. Se a gente for olhar bem, Young Mills tem dois setores, né? A gente tem o setor ultravioleta, que
que é o setor das altas energias, e tem o setor infravermelho, que é o setor das baixas energias, grandes comprimentos de onda. A teoria de Young-Mills está bem entendida aqui e funciona bem aqui. Aqui, a gente tem uma série de questionamentos. O confinamento está aqui. O confinamento é um efeito de baixas energias, ou seja, de grandes comprimentos de onda. A liberdade assintótica está aqui, o ultravioleta. Então, a liberdade assintótica está bem testada, a gente tem confirmação boa de que a altas energias, né, a teoria de Young-Mills tende a se comportar como uma teoria híbrida, à medida que os campos de Young-Mills estão interagindo muito próximos uns dos outros, né, eles começam a se tornar campos livres, né, ou seja, a constante de acoplamento ela vai diminuindo a energia, quer dizer, a energia aumentando, a constante de acoplamento vai diminuindo. Então, isso aqui é liberdade assintótica, isso aqui está bem testado. Agora, se a energia diminui, a constante de acoplamento aumenta, quer dizer, a energia diminuir é justamente a região de baixa frequência, grande comprimento de onda. Então, no limite de grandes comprimentos de onda, a gente está no setor infravermelho. Aparece o confinamento, que é uma questão ainda não provada. Então, a teoria de Young-Mills, eu diria que mais do que 50% dela não estão bem ainda compreendidos. Esse setor aqui é o setor mais rico, é o setor que pode trazer confinamento, monopolo magnético, as teorias de Young-Mills vai registrar, já dão contribuição para o monopolo magnético, vai para a divergência do campo B, não é zero. Então, aqui a gente vai ter uma discussão mais rica. Então, o que é o setor infravermelho de Young-Mills é uma questão com muitos pontos em aberto. Então, é um setor ainda com muitos pontos em aberto. E uma das questões que eu estou colocando simples é essa. O próprio LHC tem na agenda, né, de experimento verificar, estudar a estrutura dos quadriversos, verificar se há anomalia do quadriverso de Young-Mills, anomalia no sentido de desvio da estrutura, porque isso pode ser indicativo de uma física mais fundamental que a gente não sabe muito bem qual possa ser, certo? Então é uma coisa que pode parecer simples, né? Mas não, a teoria é esse setor aqui, esse setor aqui é ainda bem complicado. Outra coisa, que a gente vou colocar aqui agora o setor magnético, né? Menos esse aqui, menos um meio desse setor, mas é a mesma historinha. Eu vou ter o termo maxwelliano ao quadrado, que é o rotacional de A ao quadrado, contínuo valente. Então, isso aqui é o Maxwell, rotacional de A, rotacional de A. Depois nós vamos ter esse termo aqui, que vai ser a interação aqui, né? Esse termo cúbico aqui, mesma estrutura, o termo cúbico. E depois o termo quântico aqui. A mesma coisa, esse termo aqui depende de derivada, que é o termo rotacional. Então esse trivértice aqui, exatamente como esse aqui, tem a mesma estrutura que esse. Derivada dos potenciais, potencial, 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 potencial. Então esse trivértice vai também, cresce para energia, e esse aqui fica, não independe da energia, que é esse carinha que é F, ABC, F, E, F, então é o quadro vértice, que nem esse aqui. Só depende dos potenciais, mas não tem derivadas envolvidas, né? Então tá, então a mesma estrutura, trivértice aqui, quadrivértice aqui, mesma forma. Então essa aí é, vamos dizer assim, a dinâmica de Young-Mills. Então Young-Mills puro, isso aqui é o lagrangiano de Young-Mills puro, sem interação com a matéria. Lagrangiano de interação com a matéria a gente já viu, tá? Na aula passada. Esse aqui é o puro setor de Young-Mills. Ele sozinho, se eu tiver então na teoria de Young-Mills pura, sem matéria, ele não interage com a matéria, é só a radiação de Young-Mills pura no espaço, a radiação alta interage. Então, é tudo que quando o Dória, quem faz esse curso, né? O Dória não vem esse curso, então vocês não conhecem
as metáforas, né? E as inquietações do Dória. A inquietação do Dória é porque ele foca no auto-imperático. Então, o que o Dória está propondo é que tenhamos, né, no próprio eletromagnetismo, no 1, a gente tem estrutura desse tipo, né, com auto-interação do fóton. Obviamente, sem essas constantes de estrutura, porque eu não tenho um cenário não abeliano. Meu cenário é abeliano, mas ele gostaria de ter auto-interação dos fótons. A auto-interação dos fótons é isso, é os potenciais interagindo, darem contribuições quadráticas e cúbicas nas equações de movimento. Quando a gente tira as equações de Euler-Lagrange daqui, isso aqui sai linear no campo, eu faço a variação, sobra só isso. Esse aqui vai sair quadrático do campo, que eu faço a variação em relação ao potencial, e esse aqui vai sair cúbico do campo. Então o exercício agora, a tarefa que eu vou deixar para vocês, essa que eu não vou fazer agora, porque é uma tarefa boa de fazer, uma vez na vida, né? Uma vez só na vida, né? A gente faz ela, não precisa ficar fazendo, mas só para vocês fazerem esse exercício uma vez, que é tirar as equações de Euler-Lagrange agora no caso de ângulos puros. O que a gente vou só indicar aqui, vou dar as respostas, e vocês depois vão checar. Mas basicamente é o seguinte, do que a gente vai pegar, então vamos imaginar que nós estejamos tratando de uma teoria de Yang-Mills pura, sem matéria. Você faz uma vez e depois grava a fórmula, Oi? Faz uma vez e depois grava a fórmula. E guarda a fórmula, isso aí. Aí aquela fórmula nunca mais você esquece, né? Cai no único pós-rio. Em forma de múltiplos puros, de preferência. ABC deu uma das respostas anteriores. Então, Yang-Mills puro. Então, tá lá, você já pegou o múltiplo, né? Eu vou pegar Yang-Mills, né? Lagrangiano puro de Yang-Mills, está aqui. Esse Lagrangiano, invariante de Leite. Esse Lagrangiano aqui. Então, vamos ter que tirar duas variações. Vamos ter que fazer a variação em relação ao φ e, claro, a variação em relação ao A. Dois tipos de variação. Vou variando aqui. Todo mundo já fez esse exercício para Marx. O derivado, então a gente sabe, as equações variando em relação a φ, aqui nós temos o quê? Aqui nós temos gradiente de φ, ou aqui. dA dt. Então, quando eu variar em relação a φ, esse termo aqui é um quadrático, vai dar 2, vai cancelar, tudo que a gente sabe. Vai produzir, como aqui tem gradiente de φ, isso vai produzir uma divergência de f. Quando nós variarmos em relação a φ aqui, ó, esse termo vai sair, vai sobrar esse termo. Mas quando a gente variar em relação a φ aqui também, esse gradiente de φ que está aqui dentro, ele vai poder soltar a derivada dele, né? Quer dizer, eu vou ter um delta φ aqui também e uma derivada, vem para cá e para cá. E aqui, aqui também, nós vamos variar em relação a φ, então nós vamos produzir esse termo aqui, constante estrutura φ, vai ter um termo cúbico em φ aqui. Então, como é que vai ficar essa equação? A pergunta é, como é que fica a equação de Yang-Mills que vai sair daqui? Então, nós vamos ter um termo linear no campo, um termo quadrático no campo, e um termo que vai ser cúbico aqui no campo. Então, fazendo o princípio variacional, só estou indicando, fazendo o princípio variacional, vai dar mais trabalho, porque eu não tenho só esse termo, e além de não ter só esse termo, nesse termo aqui eu vou ter uma variação de φ aqui dentro e uma variação de φ aqui dentro. Quando nós integrarmos por parte, o gradiente do φ que está aqui, ele vai sair para atuar nesse produto. Então ele vai produzir o gradiente, vamos ter um termo que vai ser algo do tipo divergência, na hora de integração por parte, nós vamos produzir, aqui vai ter, como aqui eu tenho um gradiente de φ, e isso aqui está, aqui é porque eu esqueci de botar o produto escalar, né? O produto escalar desse E com esse A. Aqui tem esse produto que está tudo certinho. Então, na hora que eu fizer isso aqui dentro é um gradiente de φA, escalar, φB, não esquecer os índices, e aqui um AC. Então, na hora que nós tirarmos isso aqui, né, fizer essa integração por parte, isso aqui é DI do φ, que vai atuar nesse produto. Eu vou jogar aqui no φ A e C, porque esse índice que está aqui é o mesmo índice espacial que está aqui. Então, esse gradiente desse produto aqui, ele vai se dividir no gradiente de A. Então, esse aqui vai dar gradiente de φ escalar A mais φ divergente de A. Isso que vai sair aqui, esse termo. Então, a gente vai ter esse tipo de termo aqui,
E aqui é a mesma coisa, a gente vai fazer a variação. Então, ao variar, bom, e lembrando que nós temos aqui embaixo V rotacional de A, que a gente só tem rotacional de A, essa equação que é totalmente válida para A, tá certo? Então, a gente vai ter esses termos aqui. Então, ao fazer a variação em relação a A e a Φ, a gente vai apagar aqui, a gente vai gerar o seguinte termo. Então, a primeira equação que vai substituir a do Gauss, o magnetismo, Gauss que a gente tem divergência de E. Estou colocando a equação no vácuo, puro, né? Então nós não temos corrente, nós temos só Young e Newton. Se eu tiver Maxwell puro, só Maxwell puro, eu tenho só isso aqui e isso aqui. Então não temos corrente, não temos nada. Então Maxwell puro vai sair aqui, a divergência de E igual a zero. Então agora o análogo de Young e Newton vai ser a mesma coisa. Só que Young e Newton puro tem esse termo. Tem esse termo, aonde aparece φ, né? E aqui, aqui a gente tem esse termo aqui só tem A, aqui não tem nada ligado, tá certo. Então a gente vai, ao trabalhar aquele termo lá, nós vamos produzir algo desse tipo. Vai aparecer naturalmente a divergência, vou depois mostrar o que é isso aqui exatamente. A divergência do E. Assim, divergência do EA igual a zero. Então vai ficar essa equação, vai sair essa. O que é essa divergência do EA? O que vai sair do princípio variacional? Vai sair a divergência usual do campo, né, que é divergente de E. Depois vai aparecer um termo que vai ser FABC. Escalar S igual a zero. Vai aparecer um fator. Então esse termo que vem daqui, ele vai ser produzido, por exemplo, por aqui. Que aqui vai aparecer um gradiente de φ que vai se combinar também, né, com um PADT. Aqui a gente vai ter um campo elétrico, que vai, quer dizer, daqui a gente vai ter a parte que tem gradiente de φ, que vai jogar a divergência para cá. Daqui nós temos o gradiente de φ, que vai jogar a divergência dele para cá, e vai produzir aqui um gradiente de φ que está ligado ao campo elétrico. Né? E aqui vai, então, vai produzir alguma coisa que vai ter E escalar A, que é esse termo que está aqui. E daqui nós vamos ter os campos, vamos ter esse termo que é quártico, e esse campo elétrico aqui, ele contém até um termo quadrático. Né? Então esse termo aqui vai dar o termo cúbico da equação de movimento. Então a equação de movimento ela vai ter um termo linear, vai ter aqui dentro um termo quadrático e aqui vai ter um termo cúbico. Então essa equação aqui pode ser escrita, quer dizer, essa equação aqui está me dizendo que essa divergência aqui está fazendo o papel da divergência covariante. Vamos lembrar só o que é a derivada covariante lá para lá. A derivada covariante espacial ela tem essa estrutura aqui, ó. É o gradiente, né? O gradiente normal, menos IGA. Então isso está aqui. Só que, então, a estrutura está aqui, ó. Gradiente normal, é como se fosse a divergência desse cara, o gradiente desse, a divergente desse campo, e aqui esse termo aqui, desse A desse campo. Por que que esse termo aqui virou esse termo aqui? Pela seguinte razão. Esse termo aqui, ele pode ser escrito, posso escrever esse termo aqui da seguinte maneira. FABC, vamos pegar FABC. Se eu pegar essa combinação aqui, A, esse ABC aqui, vamos deixar essa equação como ela está assim. Vamos multiplicar essa equação pelo gerador, se eu quero dizer. Vamos contrair essa equação com o gerador. Então, essa equação aqui vai ficar o seguinte, só para... O princípio variacional, deixa eu apagar isso aqui. Vai me dar isso aqui. Então, se eu aplicar aqui, variar em relação a φ, eu vou ganhar, deixa eu botar aqui de cara essa equação. Acho que é mais claro o que eu quero dizer, fazendo isso. A gente vai lá esquecendo de qualquer estrutura de grupo. Agora é princípio variacional mesmo, na força bruta. A gente vai lá, faz as variações
vem algo desse tipo aqui. E aí vamos tentar interpretar o que é essa equação. Então sai isso aqui, tá? Só aplicar aqui. E esse E que vai, perdão, esse E que está saindo aqui não é o E maxwelliano, não. Quando a gente variar aqui em relação a esse E maxwelliano, vai dar a divergência do E maxwelliano, que é isso aqui. Mas vão aparecer termos novos que vão corrigir essa equação desse modo aqui. Então, quando eu escrever essa equação aqui, ela está dando o campo de Young-Mills total. Então, esse E que está aparecendo aqui, que vai sair do princípio variacional, é esse E aqui. Não é esse aqui não, tá? Isso aqui eu fiz só para efeito de vocês verem quais são as modificações explícitas de Young-Mills sobre Maxwell. Isso que eu estou fazendo aqui. Então, esse termo que está aqui, eu quebrei dessa forma, mas nessa equação, e aqui também está quebrado assim, tá? Mas nessa equação aqui, quando eu substituir o E de Young-Mills por esse pedacinho aqui, aqui e aqui, e fizer o cálculo total, quem vai aparecer aqui é o campo de Young-Mills total, tá? Então aqui é esse completo. Por isso que eu estou dizendo, que E tem um termo quadrático. Se esse E tem um termo quadrático, esse termo aqui é cúbico. Então esse termo cúbico está vindo aqui. Vai sair desse termo cúbico aqui. Então tudo acontece de uma forma bem covariante. E aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa equação, ela sai assim, vamos multiplicar essa equação pelo gerador. Então ela vai ficar assim, divergência GA mais G FABC D escalar SC GA. Assim. Agora vamos pensar o seguinte, ó. FABC GA, eu posso pegar esse, botar esse A aqui atrás, escrever isso, BCA, usando a propriedade de antissimetria da constante de estrutura. Então, FBCA-GA, eu posso escrever esse termo aqui. FBCA-GA, lembrando que o comutador GB com GC é IFBCA-GA. Então, esse termo, se eu multiplicar isso aqui por menos I, então FBCA-GA é menos I o comutador de GB com GC. Então, eu posso escrever esse termo aqui como menos I, G, comutador de GB com GC. Isso é o FBCA GA. Aqui tem o AB e aqui eu tenho o SC. Então agora, ó, eu posso juntar esse cara com esse cara aqui. Isso vai ficar menos I AB escalar GB, ABGB, comutador SC GC. Então, esse termo que está aparecendo aqui, ele é justamente a divergência de EA-GA menos IG, esse comutador atuando, quer dizer, eu posso agora, como isso aqui é um índice saturado, eu posso botar aqui, ó, EA-GA. Então, eu posso escrever essa equação assim, divergência do campo de elétrico total de Young-Mills, então completo de Young-Mills, menos IG, comutador de AB GB com EA-GA. Então isso aqui, ó, está fazendo então essa equação aqui está fazendo o papel de uma equação, isso aqui está fazendo o papel de uma derivada covariante. Uma derivada covariante, atuando em EA-GA, ela é o gradiente usual. Estou dizendo isso aqui, ó, que aquela equação ela pode ser escrita assim, a divergência do EA-GA, ela pode ser escrita como sendo a divergência usual do EA-GA menos IG, comutador do ABGB, comutador de EA-GA. Ou seja, vocês estão observando que essa aqui é uma derivada covariante, a divergência de alguma coisa menos IG, em vez de ser o A, mas a derivada covariante ela seguiu essa forma operatorial. Ela
ela atuando em algum objeto aqui, vai dar o gradiente atuando direto nesse objeto, e esse computador de A foi esse objeto. Que é justamente isso que está acontecendo aqui. Ó. Aquele meu pontinho lá, o objeto teste é isso, isso e isso. O que significa isso? Isso significa que essa derivada covariante, ela não ficou simplesmente multiplicativa. O A em cima, atuando como matriz no objeto. Ela deu um comutador. Por quê? Porque o objeto sobre o qual ela atua é uma matriz. Então, a atuação de um operador sobre um vetor, o operador atua no vetor. Mas quando eu estou no espaço de vetores, onde eu tenho matrizes, as matrizes elas são transformadas desse modo, pela representação adjunta. As matrizes se transformam assim e os vetores se transformam assim, por covariância, né, dentro do espaço de representações. Então, como esse objeto aqui tem um caráter matricial, ele tem que se transformar desse modo. Mas o que é, no grupo, essa transformação? Na álgebra é o computador. A gente sabe, se no grupo eu tenho essa transformação em ômega, n, é a menos ômega, quando eu passo isso aqui para a álgebra, isso aqui nada mais é do que um computador de ômega. Na álgebra, essa transformação é vista desse modo. Então, é por isso que eu estou explicando que essa equação aqui, a gente pode deixar assim, tranquilo. Então, é como se fosse a equação de Gauss para o campo elétrico de Young-Mills. Mas essa equação, se quiser, ela pode ser reproduzida daquela forma, como se fosse, eu posso escrever essa equação também, se quiser. Então, dentro desse espaço, não vou fazer isso, né? Porque não ganhamos nada com isso, mas, assim, por uma questão de compreensão da covariância, essa equação aqui pode ser escrita desse modo. Essa divergência do campo é A igual a zero. Lembrando, então, que essa divergência covariante é a divergência mais IG, comutador do A com A. Então, essa é a equação de Gauss na versão Young-Mills. Agora, a gente vai variar em relação a A. Vamos variar em relação a A aqui. Tem A aqui dentro, é ADT. Tem A aqui, tem A aqui, tem A em tudo quanto é campo. A variação em relação a A é mais trabalhosa. Como explicar por G A é um grupo diferente Como? Qual é o objetivo de multiplicar por G A aqui? É para você ver. Tem duas maneiras de você ver o campo elétrico de Young-Mills. Ou você vê o campo elétrico de Young-Mills solto, um para cada direção do grupo de gauge, ou você pode fazer essa combinação aqui e dizer que isso aqui é um campo de Young-Mills em forma matricial. Então, se você quiser olhar o campo de Young-Mills em forma matricial, a equação é essa. Você perde o índice A. Você jogou o índice A aqui dentro dessa matriz. Agora, se você quiser olhar a equação de Young-Mills para cada campo elétrico separadamente, ela se decompõe desse modo. Isso dali do princípio variacional que sai é essa. Mas dessa a gente chega a ser isso que eu estou falando, tá certo? Na prática, é melhor sempre trabalhar com essa, que fica mais explícito, né? Tá bom? Então, agora, se a gente faz o princípio variacional para o campo A, quer dizer, quando a gente varia em relação a φ, a gente ganha a equação de Gauss. Quando a gente varia em relação a A, a gente ganha Ampère máximo. Então, fazendo a variação agora em relação a A, a gente vai ganhar rotacional de B igual a 1 sobre C2 dE/dt. Então, Maxwell, livre, no vácuo. Young-Mills, livre, no vácuo, sem matéria nenhuma. Então, vai ficar esse rotacional aqui. Esse rotacional aqui vai ficar rotacional normal do B de Young-Mills, correto? Agora, esse rotacional, ele é sempre covariantizado pelo campo A. Então, isso aqui vai aparecer mais G, F, A, B, C, AB, vetorial, DC. Vocês estão observando como as coisas automaticamente saem. Na teoria de Young-Mills, o divergente não é um operador covariante. O divergente tem que ser sempre corrigido pelo potencial. Então está aqui, ó. O divergente ele ganhou o potencial. Pensa exatamente essa estrutura. E aqui é a mesma coisa. Onde eu tinha rotacional de B, eu agora vou ter o rotacional covariante. Então, no lugar do grade, do operador de gradiente, vai entrar o GF, ABC e AB. Essa combinação rotacional
atuando aqui, ó. Segue exatamente esse padrão. E aqui igual o D1 sobre C2, dEdt. Então a mesma coisa, essa derivada aqui vai ter que virar a derivada covariante. Então aqui eu vou ter ddt do EA. Mas como é que eu covariantizo a derivada temporal? A derivada temporal ela é covariantizada como φ. Então aqui vai aparecer mais, mas aqui vai aparecer menos. Tem uma discrepância entre lá e P, vai aparecer aqui menos é ABC φB. Que é isso aqui que covariantiza a derivada temporal, atuando no campo elétrico. Então, isso aqui seria a equação de Ampère-Maxwell no setor de para Young-Mills, ou seja, isso aqui faz o papel agora para a corrente de deslocamento de Young-Mills. FB ali, né? Oi? FB. Aqui é FB, obrigado. Então, temos isso aqui. Agora, estão faltando para nós as equações, né, do setor homogêneo, aquelas que a gente chama de equações homogêneas, que são as identidades de Bianchi. Aqui, como é que ficam, então, as identidades de Bianchi? Aqui. As identidades de Bianchi, elas saem exatamente daqui. Então, lá para dentro do magnetismo, né? Quando a gente pega, se a gente fizer a identidade de Bianchi, divergência de B, rotacional de E, igual a menos dV dt. Então, onde sai essa equação? Vamos pegar as nossas derivadas, como nós fizemos, para a gente pegar, por exemplo, isso aqui é uma identidade. Né? Sabe como é que é? Na álgebra nós chamamos de identidade de Jacob. A comutador BC mais B comutador CA mais C comutador AB. Isso aqui é identicamente zero. Devido à estrutura dos comutadores, é chamada de identidade de Jacob. Se a gente agora aplica a identidade de Jacob nas derivadas covariantes, a gente vai ter DI comutador DJ dt. Então é a identidade de Jacob, mas nesse caso a gente chama de identidade de Bianchi, mais DJ dt mais dt di dj. Isso aqui é a identidade de Bianchi. No eletromagnetismo, dt dj, a gente já sabe, isso aqui dá basicamente o campo elétrico, dá componente, não é mesmo que esse G, blá, 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 dá o campo elétrico é J. Isso aqui dá o campo elétrico é I. Isso aqui dá o X do JK, dá o campo magnético. Estou só colocando a estrutura, porque vocês sabem fazer isso. Quando eu tirar esse comutador aqui, isso aqui é DI mais IEAI. O A comuta quando? No caso abeliano, no caso do mar, o comutador entre o potencial vetor e o campo elétrico é zero. Não tem estrutura de matriz, não tem nada. O comutador é zero. Só vai sobrar daqui o derrom de I. Então isso aqui vai dar DI é J, isso aqui vai dar menos DJ é I, e isso aqui vai dar o dB dt. Sai exatamente essa equação. Então a equação de Ampère, a equação de Faraday-Lenz, ela nada mais é do que a identidade de Jacob, a identidade de Bianchi, para essas derivadas. Eu pego duas derivadas espaciais e uma derivada temporal. Aplico aqui a identidade de Bianchi e eu vou ter exatamente substituído isso aqui pelos campos, caso abeliano. Lembrando que então esse computador, a parte de φ, com isso aqui vai dar zero, a parte do A com isso aqui vai dar zero, e a parte do A com isso aqui vai dar zero, porque a estrutura é abeliana, não tem matriz. Então isso aqui vai dar simplesmente isso aqui. E Gauss do magnetismo, a equação de Gauss para o campo magnético, ela vem dessa mesma estrutura, DI, BJ, em três derivadas espaciais. Mas as perguntas são simples. Isso aqui dá zero. Daqui sai exatamente a divergência de B igual a zero. Então a gente sabe, no caso eletromagnético, tirar as equações homogêneas. Faraday-Lenz e Gauss magnetismo. Sai dessas derivadas. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, no caso não abeliano, só que as derivadas são mais
são mais complicadinhas, tem um termo a mais, os comutadores não são zero. Aqui, a gente vai ter um campo elétrico. Essa derivada aqui, ela tem uma parte que tem um ar. E essa parte aqui não é zero com essa. Então, as identidades de aqui agora vão ficar mais ricas, né? Porque o que era zero como comutador, no caso do booleano, agora não é mais zero. Então, da mesma forma, nós vamos apagar isso aqui. Se a gente agora, então, aplicar as identidades de Bianchi, da mesma forma, vamos dizer assim, dt, di, dj. Quer dizer, isso aqui é que vai me dar a derivada temporal do campo magnético, mais di, dj, dt. Nota i. Se nós aplicarmos agora, substituir todas as derivadas aqui dentro, né? E executarmos a tarefa, isso aqui vai dar rotacional de E, rotacional, vai automaticamente sair covariantizado. Então vai sair aqui mais G, F, A, B, C. Essa derivada aqui é covariantizada pelo potencial, tá? Atuando no campo AC. Esse aqui é o lado esquerdo, é o rotacional de E covariantizado de Young. Do lado de cá vai ter menos dBdt. Então, menos derivada temporal campo magnético, mais aqui é menos, né? Essa derivada temporal covariantizada por menos vai ficar mais G, F, A, B, C. Agora, essa derivada é covariantizada por φ. Isso tudo vai estar do ano B. Então, isso aqui é o Faraday Lens, na versão Young, certo? E agora, se a gente fizer todas as derivadas espaciais, né? I, J, K, J, K, I, K e J, a gente vai ganhar o divergente de B igual a zero. Vai ganhar agora a equação de Gauss para o magnetismo. Divergente de B igual a zero. Então, divergente do BA mais, então, tem que ser covariantizado pelo A. Então, FABC, AB, escalar BC. Então, isso aqui é a equação de Gauss do magnetismo. Está aqui. Então, o campo magnético de Young-Mills, ele pode ter uma fonte de divergência não nula. Esse termo aqui pode estar representando, né, a capacidade de Young-Mills ter monopolos, né? Por causa da alta interação. Então a gente pode encontrar estruturas de monopolo, configurações de campo de Young-Mills dando contribuições do monopolo magnético. Então sai daqui. Certo? Tá tudo. Então se a gente sabe as equações de Maxwell e a gente sabe a lição de covariantização, quer dizer, a gente faz tudo isso pelo princípio variacional para treinar uma vez na vida, para poder aprender os sinais, as integrações por par, mas eu posso olhar para as equações e só olhando para as equações já covariantizar. Aonde a gente sabe, então, onde aparece o operador de gradiente, eu covariantizo acrescentando sempre o termo de A. Apareceu a divergência aqui. Aqui apareceu GF, ABC, AB. Aqui apareceu o rotacional. E aqui apareceu GF, ABC, AB. Aqui apareceu o rotacional. E aqui apareceu GF, AB. Aqui eu esqueci de colocar. Rotacional. Aqui apareceu o DVT. GF, ABC. O DDT caminha com isso e o gradiente caminha com o A. Aqui é a mesma coisa, apareceu essa divergência aqui e aqui apareceu. Certo? Então a coisa caminha. Isso aí sai do formalismo, mas não é nenhuma surpresa essa regularidade. Essa regularidade não é surpresa porque quem está controlando tudo isso é justamente a CDT, de Gauge, que garante que está tudo covariantizado. Desde que você escreva uma grande Young invariante de Gauge,
Se o lagrangiano é invariante, as equações vão ser covariantes, né? Se o lagrangiano é invariante, a gente deriva em relação ao campo, essa equação aqui vai ter que explicitar o índice desse campo. Então, dl dφ, né? Ela carrega o índice do campo φ. Então, essa equação não pode ser invariante, mas ela é um vetor do grupo de Gay, ela tem um caráter tensorial, portanto a equação é covariante. Certo? Então, isso aí fecha pra gente um pouco assim, a obtenção de Young. A gente não falou de tudo, a gente fala da popularização mínima, eu estou só falando então do setor de Young-Mills, por Young-Mills. Então, a teoria de Young-Mills pura, ela tem alta interação, né? Esse termo aqui, né, ele vai contribuir como uma fonte do próprio campo, né, que é a fonte dele mesmo. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Esse campo aqui, além da corrente de deslocamento, esse cara aqui é como se fizesse o papel da corrente de matéria, seria aquele misero J que está no rotacional de B. Quer dizer, os próprios campos de Young-Mills, eles vão gerar uma corrente com aquela carga de Young-Mills que vai ser fonte do rotacional de B. Certo? Isso. A mensagem da auto-interação é essa aí. Então, pode falar. Aí, na equação da divergência do B, você consegue ter essa fonte, esse monopólio aqui. Mas você consegue ter esse monopólio para esse campo B que não é invariante de Gauge. Se você for escrever para o campo invariante de Gauge, ele é covariante. Você daria esse cara aqui. Ah, sim. Esse B que está aí. Isso, se a gente escrever essa equação, pode ser escrita assim, ó. Divergente de B igual a zero. Essa equação pode ser, se a gente fizer aquela historinha, joga o gerador GA aqui, joga o gerador GA aqui, mas isso aqui fica o comutador. Vai ter um comutador aqui dentro. Então eu consigo gerar o divergente covariante, e aí isso aqui não tem fonte. Mas aí você está tendo um monopólio magnético para cada um desses BAs. Isso, para cada um desses BAs. E cada um deles não é invariante de Gauge. Não, eles não são, eles são covariantes. Um se transforma no outro. Quer dizer, o BA, eles não são invariantes. O BA, a gente viu que a lei já se não estava aqui na aula anterior. Mas o BA ele se transforma assim. Isso aqui é menos F ABC, ômega B, ABC. Então, você tem um multiplete, como se você tivesse, do ponto de vista, a transformação de Gauge, ela mistura esses caras entre si. Então, é como se você tivesse uma estrutura de um multiplete. Isso aqui é um vetor do grupo de Gauge, é um tensor. Do ponto de vista do grupo de Gauge, ele não é invariante, mas ele é covariante. Então, isso forma um multiplete. É como se eu tivesse um multiplete de monopólio, certo? Mas não é invariante, como você falou, não é invariante. É covariante, é um multiplete. Tá? Esse monopólio aí não tem nada a ver com o monopólio de Dirac. Não, o monopólio eletromagnético. Não, pois não é o monopólio de Dirac, que é eletromagnético. Aquele que tem a cordinha de Dirac, não é aquele monopólio abeliano. Esse monopólio aqui é o monopólio não abeliano. Aqui eu sou partido do Maxwell no vácuo. Então não tem carga magnética, não tem carga elétrica. Isso. Então, Young-Mills tem. Aí o senhor pegou um Young-Mills puro e queria comparar. Só que o Young-Mills, quando você pega ele puro, ele tem um termo que no Maxwell puro não tem. Isso. Então a pergunta é, esse termo que aparece nele no Young-Mills puro pode se representar, fazer equivalência no Maxwell não com carga? Pode ser. O que você tem aí, né? Isso que eu quero dizer agora. O que você tem aí é uma corrente gerada pelo próprio campo de Young-Mills. Vamos olhar essa estrutura aqui. Como se fosse, é como se fosse Maxwell com interação. Corrente. Só que a corrente externa não é uma corrente de matéria, é a corrente do próprio campo. Quer dizer, o próprio campo gera uma corrente. Não, mas eu não posso inferir sobre isso aqui, eu posso inferir fisicamente alguma coisa sobre o monopólio magnético do. Quer dizer, posso trabalhar isso aqui pensando que isso daqui pode dar monopólio magnético para o campo. É monopólio, vamos dizer assim. Monopólio magnético, entre aspas, né? Porque quando a gente usa a palavra magnético, a gente está implicitamente pensando na interação eletromagnética. Não é isso. É uma estrutura. Young-Mills tem uma estrutura de campos, vamos dizer, entre aspas, magnéticos, campos tipo magnéticos, que tem lugar para o monopólio. Porque a interação que está em jogo aqui não é interação eletromagnética. A interação eletromagnética é a abeliana e a constante de acoplamento aqui é o E, não é o G. É uma constante de acoplamento muito especial, que é a carga fundamental. Então, abeliano não tem. Não abeliano, se você agora fizer a versão não abeliana daquilo que você diz que é eletromagnético, quer dizer, magnético, entre aspas, é o
tipo B, né? Quer dizer, os campos tipo B no setor de Young Mills, eles podem ter divergência não zero, por causa da alta interação. Quer dizer, mas não significa que isso aqui seria uma versão do monopolo magnético do eletromagnetismo. São campos tipo magnéticos, nós temos uma teoria de Young Mills. Aqui seria, por exemplo, a interação só de cor, por exemplo, seria SO3 de cor. Então isso aqui não tem nada a ver com a interação eletromagnética, é uma outra interação. Acho que a gente faz a associação. Aliás, é bom você falar isso, porque quem está menos avisado pensa que eu estou fazendo um eletromagnetismo novo. Não é um eletromagnetismo, nós estamos usando o eletromagnetismo como um modelo para a gente escrever novos tipos de interação, com simetrias não abelianas. Aí, por analogia, a gente diz, esse campo é como se fosse o campo elétrico, e esse campo é como se fosse o campo magnético. Então, isso aqui é como se fosse um monopolo magnético, é isso que eu estou dizendo. Certo? Tá? Vou apagar aqui. Então, vamos observar aqui o seguinte. Vamos lembrar da lição de Maxwell. Quando a gente pega Maxwell no vácuo, Maxwell em presença de corrente, divergência de E igual a ρ. Vamos pegar aqui em presença para a gente poder ver a equação, estudar a estrutura de corrente rotacional de E. Essa equação não vai servir para nada, né? Vai ver como pegar rotacional de B igual a J mais dE dt. Então, o que a gente faz para tirar a equação de continuidade? A gente deriva essa equação aqui em relação ao tempo e tira a divergência dessa equação aqui. A divergência do rotacional é zero, então a gente ganha. Tira a divergência do E, a divergência do E aqui vai me dar justamente, quando eu derivar e tirar o divergente dessa equação aqui, a divergência do E vai me dar o ρ, então eu vou ter aqui divergência de J mais ddt de ρ igual a zero. Então, basicamente, a equação de continuidade, ela sai daqui, quando eu tiro a divergência dessa equação, e uso essa equação aqui onde aparece a divergência de E. Eu tiro a equação de continuidade da corrente. Então, eu uso as equações não homogêneas para poder... Então, se eu escrever desse lado aqui, vamos reescrever essa equação assim. E essa equação aqui está como está. Então, se por acaso eu tirar a divergência dessa equação aqui, ó, a divergência do rotacional de B igual a zero. Aí vou ter divergência desse termo todo aqui. Vou ter que usar aqui a divergência de B, que está nessa equação aqui. Vou ter que usar aqui, quando eu tirar a divergência de E, eu vou usar essa equação aqui. Aqui vai produzir uma outra divergência de E aqui, e aqui vai produzir um gradiente de φ, que vai se somar com outro termo daqui. Ou seja, essa equação aqui, deixa eu apagar aqui. Então eu vou poder tirar uma equação de continuidade daí. Você vê qual é o análogo, né, da equação de continuidade. Então, teria uma equação de continuidade aqui que vai ser, basicamente tirar a divergência disso aqui, vai dar zero. Então observe que esse termo aqui está fazendo o papel de uma corrente, tem uma contribuição de corrente para cá. E esse termo aqui está fazendo o papel de um rho. Então, na hora que eu usar a divergência de E, eu vou usar basicamente esse termo aqui. E a hora que eu usar esse rotacional aqui, eu vou usar essa divergência aqui, eu vou precisar da divergência de B, que eu apaguei aqui, que era a equação de Gauss, e vou precisar usar de novo a equação de Gauss da área do campo elétrico aqui. E esse termo aqui vai me produzir também uma divergência de E, que eu vou estar usando recursivamente essa equação aqui. Então, isso vai me dar uma equação de continuidade. A gente vai poder tirar uma equação de continuidade, mesmo de uma corrente estritamente conservada. Então, dessas duas equações, né, quer dizer, de Gauss do campo elétrico, que vai ser usada várias vezes, né, e Ampère-Maxwell, Gauss do campo elétrico e campo magnético, eu vou precisar, vai me aparecer aqui uma certa hora um divergente de B. A hora que eu tirar um divergente dessa equação, eu vou produzir o divergente desse produto vetorial. E aí o divergente desse produto vetorial vai me dar A escalar rotacional de B, por exemplo. Então a gente vai precisar usar a divergente de A. A gente vai precisar usar a equação de Gauss, campo elétrico, campo magnético, e vai usar a equação de Ampère-Maxwell do campo magnético. Então essas duas equações aqui, elas vão me dar aqui uma equação
continuidade. Contigo. Deveria de pouco, mais a divergência de um certo J aqui. Nossa. Então tem alguma lei de conservação aqui. Quem é essa carga aqui, essa densidade, e quem é essa densidade de corrente aqui? Tá, nada. Isso aqui vai dar para nós algo desse tipo. Ah, perdão, isso aqui vai ser para cada área. Então, vamos ver isso aqui. Essa corrente aqui, ó. Essa equação aqui é para um área. Então, quando eu tirar a divergência, estou tirando essa equação aqui, ó, tem um índice livre A. Então, para tirar a divergência rotacional disso. Então, essa equação vai sempre guardar um índice livre A, como essa equação aqui está sempre guardando um índice livre A. Então, é como se a gente tivesse, né, para cada direção do grupo de gauge, a gente tem equação de conservação. Então, esse ρA aqui, ele vai ser F A BC, FB